esse momento de fala com a doutora Rosângela, ou melhor, com a doutora Deusa Avelar, e depois a gente vai abrir para a plenária para vocês se colocarem, né? Temos aqui pessoas que vieram de outras cidades e até de outro estado, como por exemplo, eu falei Roraima, Rondônia. Veio de Rondônia, está ali, Freutier, veio de Rondônia. E depois abriremos, o microfone vai estar à disposição de vocês para a gente começar a estruturar como é que vai ser essa chapa e essa organização a nível de estado, né? A nível de estado. Tá bom? Então, está online aí já? Não? Já. Está online, então retomamos aqui, gente, nosso momento aqui, psicologia partidária, onde profissionais aí de várias cidades, né? E de alguns estados estão aqui reunidos na Assembleia Legislativa de São Paulo, pensando juntos em ações efetivas no que diz respeito ao Conselho Federal de Psicologia. Então, vamos retomar agora, vamos ouvir agora nessa fase a doutora Deusa Avelar. Ela vai também trazer sua contribuição nesse nosso encontro, ok? Eu acho que nós todos estamos aqui por algo com o qual todos nós nos identificamos, né? E quem fiscaliza o Conselho Federal de Psicologia? Nós sabemos quem são os fiscalizados. Nós sabemos os que são cerceados. Nós sabemos aqueles que trabalham com medo do que possa falar, do que possa fazer e de algum momento sofrer algum tipo de processo. Né? E o mais interessante é assim, quem fiscaliza o Conselho Federal de Psicologia é quem paga a sua anuidade, sou eu. Você. Então, por que nós temos vivido? É interessante que essa semana alguém disse da seguinte forma, para mim, para o Adriano e num pequeno grupo, que vocês vivem uma ditadura enquanto regime da autarquia Conselho Federal de Psicologia. Né? Eu gosto muito de pensar, todas as vezes que eu falo em audiências públicas, em que nós temos mobilização contrária às políticas conservadoras, às quais eu defendo, eu costumo dizer o seguinte, a minha fé é problema meu e vocês não têm nada com isso. Isso é objeto de foro íntimo. E por que eu estou dizendo isso? Porque já sai nas redes sociais que nós estamos falando de uma reuniãozinha de religiosos. Então, é importante, até porque está gravado, e nós sabemos que não são apenas os psicólogos que coadunam com as nossas ideias que estão nos ouvindo. Não, isso aqui é um conselho de profissionais que atuam diariamente numa prática clínica, preservando ética, princípios e valores, sem nenhum reconhecimento de apoio de um sistema de conselhos, ou um conselho federal, que nos apoie. Se nós fizermos uma avaliação entre os psicólogos de todo o Brasil e perguntar para eles qual a diferença que o Conselho Federal de Psicologia traz para a atuação profissional deles, queridos, a resposta quase que unânime vai ser nenhuma. Nenhuma. Mas uma resposta que será unânime é que fiscalizados somos. Eu não estou dizendo que a fiscalização não deva acontecer, mas eu estou questionando o método e aqueles que são fiscalizados, especialmente aqueles em que não há congruência com o pensar aparelhado político e ideologicamente pelo Conselho Federal de Psicologia e sistemas conselhos. Recentemente, falando numa audiência pública sobre aborto, e eu quero trazer esta fala aqui,
aproveitei, evidentemente, foi excelente ter sido convidada para falar nessa audiência. Deixa eu achar aqui, eu falo um pouco do projeto de lei, né? Então, eu me identifico, sou Deusa Avelar, membro do Movimento Psicólogos em Ação, presidente. Esta fala foi proferida numa audiência pública, tá? Membro do Movimento Psicólogos em Ação e sou presidente da Associação Brasileira de Psicólogos em Ação. E temos diversas outras associações que têm associações de psicólogos, tá? Movimento de psicólogos, que têm se posicionado, que tem um posicionamento contrário ao Conselho Federal de Psicologia em relação ao tema descriminalização do aborto. Eu citei a ABRAP, que é a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, e o Movimento Psicólogos do Brasil a Favor da Vida. E fizemos questão de tornar público o nosso pensar discordante do Conselho Federal de Psicologia. Entendo que uma breve referência a isso faz-se necessária para a compreensão. A carta de posicionamento do Conselho Federal de Psicologia em relação a esta audiência de descriminalização do aborto afirma que a justificativa de seu apoio à descriminalização e legalização do aborto passa pelo fato de entenderem que a defesa dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres faz parte da defesa dos seus direitos humanos. Defesa do direito à vida, não? Como é que é essa história? A gente defende o direito de quem já está vivo e mata quem está pronto para vir à vida, né? E que a autonomia das mulheres sobre seus corpos deve ser ampliada para que as mesmas tenham condições de decidir ou não interromper a gravidez. Em seguida, afirmo, ou seja, Conselho Federal de Psicologia, que a psicologia deve se posicionar agindo sobre as situações que favorecem situações de vulnerabilidade social e psicológica, que provocam intensas situações de sofrimento psíquico, como é o caso da manutenção de uma gravidez que não foi escolhida pela gestante. Matamos um ser humano então e resolvemos o problema de alguém que, na verdade, precisa de uma intervenção do Conselho Federal de Psicologia para a criação de políticas públicas de proteção à mulher e essa gestante cuja gravidez é indesejável, né? Por que a psicologia brasileira é favorável à descriminalização do aborto? Porque o aborto mobiliza elementos socioculturais estruturantes e violentos na sociedade e promove sofrimentos e fragilidades nas mulheres que o praticam. E isso tem a ver com a psicologia, onde há opressão, onde há violência que subjuga, que provoca sofrimento. Eu escrevo aqui, balela do Conselho Federal de Psicologia, essa conversa. Ilegalidade do Conselho Federal de Psicologia, quero me referir ao aparelhamento ideológico, ao aparelhamento político através do Conselho Federal de Psicologia e dos sistemas conselhos. É preciso entender que a diferença entre pensamento científico e ideológico, mostrando que a atuação dos conselhos profissionais, todos, o aparelhamento político e ideológico hoje não é não é só em relação ao Conselho Federal de Psicologia. Eu espero que a nossa mobilização encoraja profissionais de outras categorias que têm vivido um total cerceamento dos seus conselhos regionais. Muitos conselhos cujo código de ética, muitos conselhos cujo o seu regimento interno são marxistas e que trabalham em prol de desconstrução da sociedade, desconstrução de valores e desconstrução de princípios. Então, vários conselhos. Não é a de atuar em causa própria ou de interesse de grupos. Nós sabemos que, em se tratando de aborto, estamos falando de interesse político e econômico de um grupo que quer ganhar e continuar ganhando muito dinheiro com a descriminalização do aborto.
quanto nós poderíamos dizer, e o que ganham as autarquias, como, por exemplo, o Sistema Conselho Federal de Psicologia, para legislar em causa que não protege a vida, não protege a mulher, não protege de maneira alguma. Nós sabemos, na nossa prática clínica, que há sequelas na vida daquelas mulheres que praticam aborto. Sabemos que o transtorno do estresse pós-traumático é uma realidade. Então, por que nós vamos desconsiderar isso em favor de legalizar algo que nós sabemos que há muito interesse econômico por trás? E ainda assim, de forma atrelada à fiscalização e regulamentação de nosso exercício profissional. É preciso afastar a compreensão de que os conselhos profissionais existem para defender interesses de seus integrantes, o que não corresponde ao papel institucional que lhes é atribuído pelo Estado. Os conselhos profissionais não são entidades sindicais ou associativas, que representam perante a sociedade os interesses dos seus filiados ou associados. É muito interessante que quando o doutor Adriano Lima foi participar da reunião em Brasília, quando nós nos inscrevemos como chapa, nós não sabíamos se estávamos no fechamento de um congresso do Conselho Federal de Psicologia ou do PT, do PCdoB, do PSOL. Registramos isto e vimos uma postura de todos aqueles que ali estavam participando, que nos chocou, dizendo: peraí, mas isso não é do meu interesse e eu não pago a anuidade do Conselho Federal de Psicologia para ouvir uma manifestação política num congresso que representa a minha classe. Né? E é preciso afastar a compreensão de que os conselhos profissionais existem para defender interesses da sua presidência e da sua diretoria e da presidência e diretoria dos conselhos regionais, o que não corresponde ao papel que lhes é atribuído pelo Estado. Os conselhos profissionais não são entidades sindicais, embora às vezes achemos que estamos dentro de um sindicato de classe, né? Ou associativas que representem perante a sociedade os interesses de seus filiados. O dever legal dos conselhos profissionais é o de zelar pelo interesse público, efetuando, para tanto, nos respectivos campos profissionais, a supervisão qualitativa, técnica e ética do exercício das profissões liberais, ou em conformidade com a lei. Isso nos fala Costa Valente, em 2008. Além da sociedade brasileira, em sua grande maioria, não manifestar interesse pela descriminalização do aborto e da legalização, o Conselho Federal de Psicologia atua ilegalmente porque se desvia da sua função e estabelece a lei para defender uma pauta de natureza política que nem mesmo entre os profissionais da psicologia existe consenso. A reflexão que eu trago nesta audiência, basicamente, está respaldada em 35 anos de formação e de prática profissional. Atuo em formação como logoterapeuta, onde eu trabalho a terapia do sentido da existência humana e das ações humanas, sou especialista em trauma e tenho formação em brainstorming. Acredito que a experiência obtida com minha prática clínica subsidiam a minha fala neste momento para dizer que, a despeito de toda e qualquer circunstância, a vida deve ser preservada. E a vida intrauterina deve ser preservada não apenas, mas protegida e cuidada para que celebre a vida até os 9 meses, em condições saudáveis, tendo sido supridas todas as necessidades da mãe e, por consequência, da criança, quando a teremos conosco, celebrando assim o nascimento. Falo de lei de proteção integral para a mulher durante a gravidez e a criança por nascer. Se aqueles que defendem a preservação desta vida no útero da mãe violam os direitos da mulher, quero dizer que já argumento é raso, e o direito desta mulher não pode se sobrepor aos direitos deste ser humano que carrega em seu ventre. E por força de lei somos signatários do Pacto de São José da Costa Rica.
que prevê que todo ser humano, mesmo ainda em vida intrauterina, goza de todos os direitos consagrados na Constituição. Quero deixar os argumentos legais para os advogados aprofundar, porque nós temos vários advogados participando. Outro argumento é que gera sofrimento psíquico para a mulher. Eu quero rebater dizendo que a interrupção da gravidez gera sofrimento, danos psíquicos, neurológicos, emocionais e comportamentais ainda maiores e que podem ser vivenciados por essa mulher ao longo de muitos anos de sua vida. As mulheres que abortam sofrem do transtorno do estresse pós-traumático, não pelas razões proferidas nos argumentos do Conselho Federal de Psicologia, cuja posição é política e ideológica e não encontra respaldo na maioria dos psicólogos brasileiros, como já relatado, mas porque reconhece que, por falta de apoio social e familiar, optaram pela morte do próprio filho. Assim, esta mulher precisa de acolhimento psicológico para se recompor emocionalmente de um ato impulsivo, fruto de um momento de confusão e fragilidade emocional. Por que não podemos, enquanto psicólogos, pensar em atuarmos na proteção dessa mulher neste momento de fragilidade e vulnerabilidade psíquica? O que, na verdade, se constata na prática psicoterapêutica e em vários estudos levados a termo é que há um grande sofrimento envolvido na prática do aborto. A realidade da síndrome pós-aborto não é apenas uma evidência dos estudos científicos. Também na prática clínica, na prática pessoal, na minha, posso testemunhar o sofrimento causado pelo aborto, enquanto não há sequer indícios de que haja um aumento ou mesmo uma relação de causalidade direta entre a manutenção da gravidez, seja ela em que circunstâncias tenha se dado, e o sofrimento psíquico da mulher. Não é real o paralelo segundo o qual a defesa da vida corresponde à negação da atenção a mulheres em sofrimento. Entendemos que o aborto esconde a realidade da opressão, porque passam muitas mulheres e que acabam optando por esta saída. E entendemos também que é preciso avaliar sob a perspectiva das diversas causas do aborto a que muitas mulheres acabam se sujeitando. Intimidação de seus companheiros, desvalorização da maternidade nos ambientes de trabalho e estudo, condições precárias de vida e falta de planejamento familiar. Para enumerar alguns dos fatores de que é tecida essa complexidade. Entendemos ainda que a prática do aborto mascara, mas não resolve, portanto, problemas sociais, psíquicos e culturais da ordem mais profunda. E, finalmente, entendemos que a psicologia, neste contexto, tem sido negligente ao desconsiderar esta complexidade, não atuando lá onde o sofrimento psíquico realmente ocorre. E o Conselho Federal de Psicologia, como autarquia reguladora da qualidade técnica da atuação profissional, deveria, mais do que regurgitar uma retórica vazia de demonstração lógica e comprovação empírica, se empenhar em discutir formas de intervenções eficazes que contemplem a totalidade dos fatores envolvidos. É inegável a necessidade de uma efetiva intervenção profissional da categoria psicólogos na preservação da vida e acolhimento e cuidado emocional destas mulheres. Chegamos a um ponto central da questão. A legalização do aborto não é uma solução para a gravidez indesejada, mas sim a prevenção, mediante políticas públicas e culturais, de conscientização e responsabilização pela vida. E eu não vejo o Conselho Federal de Psicologia atuando nesta vertente. Quando os defensores da legalização do aborto enfatizam a morte do bebê no ventre materno como uma solução para amenizar as consequências desta clandestinidade, eles não estão focando na causa, mas sim na consequência, querendo que o bebê pague com a vida pelo resultado de algo que, na verdade, deve ser trabalhado muito antes de sua concepção. Eu falo de políticas públicas.
A vida humana, desde a sua concepção, ou seja, eu não sei se vocês estão percebendo, eu aproveitei essa audiência pública para trazer uma resposta ao Conselho Federal de Psicologia a um tema em que nós esperamos que haja cuidado, proteção, preservação da vida, tanto quanto o cuidado dessa mulher. E nós não vemos. Nós não vemos uma intervenção do Conselho Federal de Psicologia em busca de políticas públicas, intervenção a nível federal, para, junto com os nossos parlamentares, questionarmos isso e, como classe profissional, atuarmos nesta brecha extremamente necessária, ao invés de sairmos realizando uma matança das crianças que são fruto até mesmo deste processo da teoria da relativização relacionada a como a sexualidade é vivida hoje, experimentada, como o próprio Dr. Rosângela Justino trouxe para nós. Mas eu tenho algumas outras coisas muito interessantes. É um vídeo, não vou passar, vou dar para vocês a indicação, porque eu saí de um congresso e vim para cá. Está no YouTube. Está aqui. Eu mando para você. Vocês já notaram que os psicólogos eles podem ir para as mídias e falar das bandeiras ideológicas do Conselho Federal sem nenhuma possibilidade de sanção? Vamos lá? Aqui. Vocês procurem aí depois, tá? Nós temos um livro chamado A Princesa e a Costureira. É um livro infantil, editado por uma profissional da mesma classe. Eu estou questionando a profissional, eu quero que ela, o que ela acredita como verdade, ela continue. Mas nós falarmos de vida, nós falarmos de que não aceitamos o aparelhamento ideológico, onde a fragmentação marxista da sociedade tem sido enfatizada pelo sistema conselhos. Quando nós chegamos e dizemos que queremos a preservação da vida, queremos a preservação da vulnerabilidade psíquica da criança, queremos a preservação e proteção da criança em processo de desenvolvimento, somos suscetíveis à cassação, como aconteceu agora em Santa Catarina, mas alguém pode ir para o YouTube e falar de um livro onde é uma apologia à agenda de gênero mundial estabelecida no Brasil. Como é que é essa história? Como é que o Conselho Federal vê em relação a nós, que não compactuamos disso, porque o aparelhamento ele tem duas vertentes. O aparelhamento político é nós chegarmos num congresso ou chegarmos nos conselhos regionais e vermos PSOL, PCdoB, PT sendo levantado como a melhor opção política para o país. Não é. Porque se fosse, nós não estávamos vivendo o caos social que estamos vivendo. E por que os psicólogos, sim, conservadores, não têm pauta? E a nossa fala, ela é cerceada. Gente, isso é muito sério. A Associação Americana de Pediatria, a Associação Brasileira, se eu não me engano, de Pediatria, eles têm emitido documentos em relação a esse absurdo. E não temos um conselho que pare para refletir. Nós temos um conselho que, preocupado em ampliar o seu aparelhamento, desconsidera a ciência, desconsidera a necessária proteção da infância na educação desse país. Alguém me disse o seguinte: Deus, é muito perigoso procurar um psicólogo hoje, porque vocês são a favor do aborto, vocês são a favor da legalização das drogas. Como é que nós podemos confiar que dentro dessas temáticas podemos procurar profissionais da área da psicologia e seremos atendidos no sofrimento para o qual buscamos ajuda? Pode fumar um baseadinho, querido, não tem problema não. Não dá nada. Você está sofrendo e você quer abortar?
O seu sofrimento é mais importante do que esse negócio que tem dentro de você. E nós estamos preocupados com o teu sofrimento psíquico. Matemos. Como é que é esse negócio? Chega do conselho falar em função do credo que a sua diretoria nacional tem. Chega de termos um conselho que tem bandeiras. Vocês viram o Facebook dos integrantes do sistema conselhos que caçou a jovem Santa Catarina? Todos. Extrema esquerda. Então, nós temos hoje um sistema conselhos, um conselho federal de esquerda. Que história é essa? Eu pago por uma apologia política? Eu pago para a minha profissão? Quantas pessoas no nosso grupo têm dito que tiraram a sua classificação de psicólogos lá nas redes sociais por conta de ter vergonha das pessoas saberem? Gente, nós temos sido desqualificados. O que a população sabe a respeito do trabalho do psicólogo? Tem um monte de gente dizendo que está fazendo psicologia, está praticando absurdos dentro do consultório, e a população não sabe dos seus direitos. Direito de chegar no meu consultório, por exemplo, e perguntar a minha formação, as minhas certificações, a minha experiência profissional. E por conta de não saberem, chegam num consultório com o doutor do saber, com o detentor de saber. E se sujeitam a práticas, ou que, como é que alguém falou? A psicologia feminista. Abordagem, o que é isso? Aqui, ó, se quiser um site, tem um site, Carolina Pomba. Bomba mesmo. Exato. Então, uma coisa muito interessante de nós pensarmos, e eu escrevi para o doutor João e perguntei assim: quem fiscaliza o Conselho Federal de Psicologia? Quem fiscaliza os sistemas conselhos? O doutor João disse assim: quem paga? Somos nós. E por que nós temos sido perseguidos? Por que nós temos que aceitar a ideologização, a politização de uma autarquia que está aqui em prol, deveria estar? Vamos deixar isso claro para você que nos assiste. E se você é do conselho, ótimo. Nós estamos questionando a atuação, sim, e queremos justificativas. E queremos agir, como é que você falou? Em se tratando de Conselho Federal de Psicologia, hoje é... Nossa relação é judicial. A nossa relação é judicial, porque nós lhes pagamos e não temos retorno do que arbitrariamente nos é cobrado. Então, queridos, vemos na mídia, vemos o efeito ameaça, vemos o desconhecimento pelos próprios profissionais. Sim. Eu faço parte da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente na cidade de Ponta Grossa e fizemos uma parceria com uma universidade em Ponta Grossa, uma universidade estadual. E levei o doutor Adriano para fazer uma palestra sobre suicídio nos ambientes universitários. E nós tivemos que lidar depois, posteriormente, com uma situação de termos sido cobrados, na verdade, você que dançou, porque eu tinha feito na semana acadêmica uma série de palestras sobre saúde emocional do ambiente acadêmico e saí ilesa. O Adriano foi questionado por ser aquele que criou o projeto de lei de cura gay. Além de todas as violências que nós que entramos com o processo contra o Conselho Federal. E é interessante que a palestra do Adriano foi absolutamente técnica, acadêmica, baseada em ciência. Aí nós vemos o aparelhamento das estruturas das graduações
E se nós pensarmos nisto também, como é que o sistema Conselho Federal de Psicologia e os sistemas conselhos têm atuado no sentido do negócio que está saindo das universidades hoje? Absolutamente questionável. Queridos, eu tenho, nesses anos todos de prática clínica, ficado assustada com o que eu vejo em termos do que se chama prática da psicologia hoje nos consultórios. Enfim, o conselho é irrelevante para a categoria, está muito mais preocupado politicamente com o fortalecimento da esquerda no país. É interessante, porque o Brasil, ele é um país conservador. Nós não somos um país progressista. O que nós vivemos hoje é um aparelhamento social, político. Nós vivemos hoje a lavagem cerebral, tanto a nível das graduações, e Rosângela falou muito bem do que está acontecendo no sistema de ensino brasileiro. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, consultem o blog De Olho no Livro Didático do professor José Orley da Silva. A minha pergunta é a seguinte: na medida em que vários de nós têm denunciado o aparelhamento e a doutrinação ideológica nas escolas, e o que isso está causando em termos de transtornos infantis, aumento de depressão, confusão sobre sexualidade, um aumento de suicídio de fato, automutilação, não seria interessante pensarmos que o Conselho Federal de Psicologia deveria olhar para esta área da sociedade e dizer o que nós podemos fazer para intervir no caos social que a educação se transformou no Brasil? O que o Conselho faz? Apoia, promove. Você vai num evento do Conselho Federal de Psicologia ou de qualquer região, você tem uma coisa muito interessante dizer aqui, e eu tenho sempre esse cuidado, porque eu não quero ninguém, enfim, né? Nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de aparelhamento político, então nós estamos falando de movimento político LGBT. E aí nós vemos o Conselho Federal e Sistemas Conselhos em seus eventos fazendo apologia a esse movimento político que não protege pessoas, que não cuida de pessoas. Sabe por quê? Porque se cuidasse e protegesse, todo aquele que, diante do seu desejo indesejável, seria livre para procurar ajuda. Eu tenho um desejo indesejável. Eu vou procurar o doutor Adriano. E ele diz assim: olha, é melhor você sair do armário. Ao invés de trabalhar a minha existência humana e essa sexualidade que gerou, e aí as causas são as mais diversas, um desejo indesejável. Nós tivemos que ir para a justiça. Sabe por quê? Porque o que nós temos vivido, o que Rosângela viveu, estamos juntos nisso há pelo menos 30 anos, foi literalmente uma caça às bruxas. Recebermos jornalistas, recebemos pessoas que nos fazem perguntas capciosas, com vistas a uma denúncia. E enquanto isso, aí sim, um aumento de suicídio pelo fato das pessoas não poderem recorrer à ciência que deveria cuidar da saúde mental e emocional, porque os seus profissionais têm medo. O nome disso é cerceamento de exercício de profissão. O papel do psicólogo é atuar na manutenção, na busca de saúde mental, integração emocional. Querido, é melhor você voltar com o teu sofrimento e o teu desejo indesejável, porque eu não posso te ajudar, porque o meu Conselho Federal pode me caçar. Eu acho que nós estaríamos descumprindo
aquilo que é básico na nossa profissão. E por que fomos brigar por esse direito? O que nós temos vivido e pago como preço é bem alto. Alguns mais do que os outros, né? Então, todos nós estamos aqui entendendo que deveríamos ter uma autarquia, que é o nosso Conselho Federal e todo o seu sistema conselho, que trabalhasse em prol da infância, saúde mental e emocional, um desenvolvimento saudável e todas as condições necessárias para esse desenvolvimento. Preservação da vida, proteção da família. E olhar para a sociedade e entender que o caos social que nós estamos vivendo hoje é resultado de uma sociedade completamente desintegrada nas suas emoções, sem nenhuma qualidade de vida. E isso necessariamente precisa parar nas nossas mãos. Eu me lembro que há muitos anos atrás, o Conselho Regional de Psicologia da 8ª Região, que é a minha região, tinha um folder. E o nome desse folder é: a psicologia é uma relação de ajuda. A psicologia, queridos, ela deixou de representar uma relação de ajuda. Sabe por quê? Porque se essa relação de ajuda não estiver dentro da lista ideológica e política do Conselho Federal de Psicologia, dos sistemas conselhos, nós não podemos praticá-la. Então, essa liberdade que existe do profissional poder ir para a mídia e falar dentro da pauta política e ideológica do Conselho, dentro desse processo marxista de desconstrução social, fragmentação da sociedade. E nós que pensamos ao contrário, não temos voz. Fizemos um evento no Mackenzie e por conta disso, Adriano Rosângela Rossi, que responder ao conselho. Determinados grupos fuçaram a minha vida e de repente eu sou chamada no conselho por conta de minhas publicações no Facebook. Hello! Quase é Gestapo. Sim. Como assim? Meu nome é Neuza Maria Javelar, meu CPF é esse, meu RG é esse. Eu tenho um papel social e independente de ser profissional, eu sou cidadã. E o que eu penso ou deixo de pensar, e a fé que eu professo ou deixo de professar, é de foro íntimo e ninguém tem nada com isso. Então nós acabamos não apenas sendo cerceados pelo sistema conselhos, mas os olhos que não querem na sociedade e que querem uma desconstrução social fazem essa corrida atrás de nós e vão lá e denunciam aquilo que nós postamos nas nossas redes pessoais. Diga. Em contraparte, o presidente do Conselho Federal de Psicologia pode promover a CUT e outros movimentos de esquerda livremente. Só um minutinho que eu preciso repetir isso. Em contrapartida, o presidente do Conselho Federal de Psicologia pode promover MST, a CUT, pode fazer um evento com a Haddad lá e dizer: eu sou de esquerda e nós temos que promover a esquerda. Ah, você não viu? Nós podemos postar aqui, não apenas para os psicólogos verem, mas você que quer questionar o que nós estamos fazendo aqui. Então, como é que é esse negócio? Ou seja, queridos, quem pode fiscalizar o Conselho Federal de Psicologia e o sistema conselhos? Nós, que pagamos as nossas anuidades. E tem mais, se não pagarmos, somos caçados. A despeito de concordarmos com o que está acontecendo lá dentro ou não, porque queremos manter o nosso direito de exercício de profissão. Mas também queremos pensar, como a Rosângela Justino disse, na possibilidade de que eu tenha ou não, eu tenha a liberdade de escolher se quero me submeter e ser filiada a um conselho que
psicologia, defendendo pautas de esquerda. Eu não sou de esquerda. Eu sou conservadora. Eu quero lutar pela vida, eu quero lutar pela família, eu quero lutar pela qualidade de vida do povo brasileiro. Eu quero que as pessoas saibam dos seus direitos quando entram no meu consultório. E eu quero saber quais são os meus deveres enquanto profissional. Que a grande maioria que está saindo das universidades hoje não sabem e fazem qualquer coisa, menos psicologia. E não queremos e temos que interferir no que tem sido feito dentro das universidades. As universidades têm feito lavagem cerebral com os alunos que entram sem senso crítico, sem capacidade de análise lógica das besteiras que ouvem dos professores doutrinadores. Então, nós estamos aqui por causa disso. Porque não estamos sós, não somos apenas esse grupo do movimento Psicólogos em Ação e não nem da Associação Brasileira de Psicólogos em Ação, mas nós precisamos juntar o contraditório e dizer: não aceitamos mais o aparelhamento político e ideológico que tem envergonhado e descredibilizado a minha profissão, a qual eu amo e quero dizer, sou boa no que faço, ok? É bom, né? Concluímos essa primeira etapa, né? Nós vamos agora ouvir mais uma fala do Tobias sobre o livro. Ele vai trazer sobre o livro dele uma perspectiva e em seguida estaremos abrindo para os posicionamentos e os direcionamentos, as chamadas medidas, a doutora Rosane colocou, as chamadas medidas efetivas que agora, a partir de agora, né, tomaremos tanto nos estados quanto aqui em São Paulo. Doutor Bianchi. Eu quero só pontuar duas ou três falas aí da doutora Deusa. Primeiro, quando uma pessoa bebe e vai dirigir, o que acontece? Ela coloca em risco a vida dela e a vida de todos os outros que ela encontra pelo caminho, todos os veículos. Não é isso que acontece? Então, a pessoa aí tem a lei para proibir que ela faça isso e ela é punida se ela fizer isso, porque ela está pondo em risco a sociedade toda. Tromba lá na esquina, mata uma família inteira, entra no prédio e outras coisas mais. Então, você compra, alguém aqui compra algo indesejado, vocês compram, falam: eu não gosto desse carro, mas eu quero comprar esse carro. Vocês fazem isso? Alguém faz isso? Não. De jeito nenhum. Alguém aqui que não gosta de jiló, come jiló? Não, ninguém come. Então, a questão do aborto, doutora, desde 2010 nós estamos trabalhando para que seja modificado o entendimento. Não é indesejado, é inesperado. Por quê? As duas pessoas que provocaram a gestação, o bebê, a criação do bebê, foram para a relação sexual de forma consentida. Os dois foram lá praticar sexo de livre e espontânea vontade. No caso de não ser de livre e espontânea vontade, a lei já é específica, é estupro. Então, se não é estupro, é inesperado, não é indesejado. Então, nós precisamos corrigir essa fala. Isso está no livro, e se vocês quiserem, depois está à disposição. Então, aí eu estudei, além dessas razões mercadológicas que a doutora Deusa mostrou aí, qual é o fundamento do pedido de aborto? E cheguei à seguinte conclusão. O casal tem
DIU, camisinha, pílula anticoncepcional, tem o método Billings, tem a pílula do dia seguinte, tem não sei mais quantas coisas aí que tem, mas uma série de coisas para impedir que haja a gravidez. Aí, ela vai, e os dois, né, que são responsáveis, vão, e aí surge a gravidez inesperada. Bom, qual é o último obstáculo para a liberdade sexual total? É o bebê. Então, tem todos aqueles métodos, mas se eu deixar falhar todos aqueles métodos, aí eu mato o bebê e está tudo bem. Então, essa é a questão que não se chegou ainda e que o objetivo é se chegar a isso. Então, nós teremos uma figura jurídica absurda. Então, um casal, por livre e espontânea vontade, gera uma criança que não tem nada a ver com isso, e ela é penalizada com a vida por uma inconsequência das pessoas que participaram do ato sexual. Então, essa é a história. E para vocês verem a que absurdo nós chegamos, eu estou lá nessa ADPF aí do aborto do Supremo Tribunal Federal. O Amazonas vem lá, o estado do Amazonas vem lá dizendo o seguinte, que as mulheres e as meninas são atacadas pelos garimpeiros, pelo pai, pelo filho, pelo irmão, por parentes, por vizinhos e por nada. E aí tem aquela história lá do boto cor-de-rosa, né? Aí fala que é o boto, mas é gente da família que engravidou a menina. Então, o que acontece? O estado do Amazonas vem pedir na DPF que se libere o aborto para que elas possam matar as crianças. Só que, qual o resultado disso? Elas vão ficar mais oprimidas ainda. Porque aí o cara fala, bom, aborta aí vamos de novo. Aborta aí vamos de novo. Essa é uma realidade absurda que está se propondo na DPF 442, lá no Supremo Tribunal Federal. Além de o Supremo Tribunal não ter competência para julgar isso, que é um problema legislativo, eles ainda estão a ponto de liberar o estupro, porque seria a liberação do estupro. E na vida aqui nossa, paulista, de outros estados, o que aconteceria? Você ficou grávida? Tá bom, se vira, vai lá no SUS e pronto, está resolvido. É isso aí, gente. Ok. Gente, que bom que estamos com um tempo aí para trabalhar bem. Eu acredito, eu pude ouvir no intervalo aí de algumas pessoas que disseram assim, eu nunca ouvi isso que eu ouvi aqui hoje, né? Quem nunca ouviu, quem ouviu aqui hoje? Levanta a mão assim que eu quero ver ali. Teve algumas pessoas que disseram assim, eu nunca tive a oportunidade de estar inteirado dessas informações como estou tendo aqui hoje. Então, nesse momento, a gente agora vai abrir, né, para que vocês possam se colocar, né, pensarmos juntos e sairmos daqui já com as chapas organizadas, com as chapas estruturadas e pensar em medidas agora efetivas. Se vocês tiverem perguntas ao Dr. Biangini, vocês podem direcionar. Então, está aberto para que vocês possam se colocar agora. Está ali o César com o microfone e ele vai levar. Quem quer começar? Vamos lá. Teve gente ali que veio água de Lindóia, Renata, está ali conosco. Muito bom, hein, Renata? Eu não sei, se você se sentir à vontade de vir aqui, eu acho que é importante também, né, para compartilhar aqui, só se não quiser. Mas se vir aqui, está aqui o microfone, cadê o César? Também, né, um pouco da sua experiência. Algumas pessoas estavam ávidas também por falar, contar as suas experiências aqui. Acho que é essa oportunidade. Sugiro que venha aqui, porque fica mais fácil para a câmera
gente focalizar. Muito bem, vamos aqui na frente então, né? Fica melhor para todo mundo ver. Isso. Se apresenta. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Renato Marcondes, sou psicólogo, sou professor de psicologia também em nível de graduação e pós-graduação e venho desenvolvendo durante um tempo um trabalho para falar sobre uma coisa que está nesse caldo ideológico do CFP, do CRP, que é empreendedorismo dentro da psicologia, certo? A gente sabe Qual que é a sua cidade, Renato? Eu sou daqui de São Paulo mesmo, tá? Estou aqui, né? Mas sou de Santa Catarina. E é uma coisa interessante quando a gente pensa sobre esse tema, né? Muitas vezes se acredita, pelo que se ensina dentro dos cursos de graduação em psicologia, que nós vamos ser funcionários públicos ou vamos trabalhar numa empresa privada. E é só isso. E se a gente olhar uma pesquisa que foi feita pelo próprio Conselho Federal de Psicologia, encomendada junto ao DIEESE no ano de 2016, nós temos lá uns dados interessantes sobre esse tema. Se vocês derem uma olhadinha nessa pesquisa, ela está disponível inclusive no site do próprio Conselho, diz que 42% dos psicólogos são empreendedores. Mentira, eles não dizem empreendedores porque não condiz com a ideologia, certo? Eles dizem que nós somos por conta própria. O Brasil é um país interessante, né? No Brasil, estatística tem ideologia contida. Se vocês olharem em qualquer lugar do mundo, essa categoria de pessoas vão ser chamadas de empreendedores. Então nós temos quase metade de uma classe profissional precisando de um suporte para esse trabalho. Vocês que atuam em clínica, que têm consultoria, vocês sabem muito bem como é o cotidiano de ser empreendedor em psicologia. No ano de 2016, eu lancei esse livro em conjunto com o professor José Carlos Anelli, que alguns de vocês devem conhecer, inclusive, falando sobre empreender em psicologia. E nós podemos dizer que apanhamos um bocado, certo? Apanhamos um bocado quando começamos a falar sobre esse tema, porque no fim das contas nós estamos conectados com a realidade, mas desconectados com o discurso. Tudo bem? No fim das contas é isso. A gente fala de uma coisa que é conectada com a realidade dos profissionais de psicologia que saem dos cursos de graduação, entretanto, estamos opostamente ao discurso que é colocado ideologicamente falando. No fim das contas, precisamos ensinar isso para os alunos de graduação em psicologia e para os profissionais. Eu já venho nessa luta aí há mais ou menos 10 anos. Eu queria aproveitar, inclusive, me colocar à disposição do movimento para auxiliar nessa construção. Eu li ali as propostas da chapa, inclusive, que falam sobre algumas perspectivas dentro dos cursos de graduação e para o ensino de psicologia. Então eu queria me colocar à disposição para fazer esse trabalho, para falar sobre isso, né? Para levar, inclusive, essa inserção profissional que ficou subjugada no curso de graduação em psicologia. Queria também aproveitar a oportunidade para dedicar esse exemplar aqui a vocês, para que vocês possam, então, aproveitar, ler, etc., e a gente pode trabalhar em conjunto com relação a isso. Tá bom? Muito obrigado. Depois da assinatura aqui. Obrigado. Quem que é o próximo? Vamos lá. Sim. Pode vir aqui. Aqui tudo bem? Luiz Botelho. Na realidade, eu queria só comentar o seguinte. Também sou psicólogo, mas na área organizacional. Gostaria de, já que o Renato comentou esse tema, tenho uma preocupação bastante grande com esse movimento chamado Escola Sem Partido, né? Sem essa ideologia e tudo mais. E estou bastante preocupado porque existe esse movimento correndo risco de votação, né? E de empate e tudo mais. E até como nós vamos conseguir expandir isso para o ensino universitário, né? Então nós temos que começar na base para que os profissionais futuros não tenham sido ideologizados, né? E eu gostaria de ouvir vocês também, né? Saber como é que isto poderia vir a ser um plano de ação nosso, né? De suporte não só ao magistério de terceiro grau, né? Mas também desde a base, ok? Obrigado. Ok. Quem que é o próximo que vai colocar? Ficou essa reflexão sobre escola sem partido que nos pede falar. Okay. Mais alguém quer falar? Vem Vem aqui na frente. Pode vir. É melhor vir aqui, porque aí a gente registra aqui diante. Você diz o nome? Eu sou Cláudio, sou psicólogo, sou formado há uns 18 anos, sou psicólogo perito do trânsito, sou especializado em testes. Sobre a escola sem partido, a gente tem
Douglas Garcia, que é deputado aqui pelo Estado de São Paulo, foi eleito, ele está até se deslocando para cá, e ele gostaria de também estar abraçando a causa, né, como deputado que ele é, e ele está interessado porque ele é um dos deputados mais assim contundentes contra o escola sem partido. Então ele assim ele é a favor de acabar com isso, né? Eu espero que tenha sido claro, né? Então assim, para eles é como eu falei lá, né? Para eles é a escola com partido, para a gente é a escola sem partido, né? A gente quer que acabe com isso, né? Então isso também eu acho foi muito bom ela ter falado ali, foi como se fosse um grito saindo da garganta. A Deusa hoje falou tudo que a gente está engasgado, né? E é bem isso, é a preocupação que dá, que as pessoas estão saindo da faculdade, as pessoas estão sendo ideologizadas assim num nível absurdo, que nem essa pessoa aí, que ela está postado na internet, ela diz que atende por uma abordagem feminista. Eu queria saber quem é o teórico que ela utiliza, porque né, a gente estudou, viu, Freud, Jung, Melanie Klein, Bion, Winnicott, Moreno, né? Então, assim, isso é preocupante, que o Conselho Federal olhe mais isso, esses Frankenstein que estão soltos por aí, né, que são retalhos de coisas que a gente não sabe o que é. Mas é isso, eu queria agradecer e dizer que estou muito feliz que todo mundo está aqui junto com o mesmo pensamento positivo, e que o Douglas Garcia está junto com a gente, é deputado, foi eleito e está vindo para cá, se Deus quiser, daqui a pouco ele chega aí e está junto com a gente. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu também. Agora... Gente, vamos lá, mais alguém? Aqui, olha lá, tem um ali, depois esse aqui. Vamos lá, pode vir aqui. As pessoas que querem falar, venham já aqui para frente. Isso. Nossa, para adiantar, quem quiser falar. Já vem para cá, fica pertinho. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito, de verdade, porque eu sou aluno de psicologia e eu fico emocionado de estar aqui, porque nós, alunos, estamos aprisionados dentro de todo esse sistema, onde eu ouço um professor falar em sala de aula que o conservadorismo está morto, e aqui eu vejo que não está morto, estamos muito, muito vivos. Então, professor João, nós estamos muito, muito vivos. Estamos vivos, estamos prontos para lutar. Então, muito obrigado, de verdade, gente. De verdade mesmo. Eles estão muito preocupados com o avanço do conservadorismo no Brasil. Amém. Estamos avançando muito porque somos conservadores, realmente. O Jair Messias Bolsonaro ganhou a eleição. Exatamente. E eu gostaria de perguntar para vocês, como nós, alunos de psicologia, eu agora estou acabando, graças a Deus, mas como nós, alunos de psicologia, podemos nos posicionar dentro do sistema universitário. Eu sou de uma universidade particular, da Unip, e não temos espaço nenhum em relação a isso, a nada, na verdade. E eu gostaria de saber como é que nós podemos trabalhar isso dentro das universidades, onde eu vejo colegas que entram na faculdade com uma mentalidade cruz, alunos que não sabem nem ler nem escrever de verdade, tive colegas que não sabem nem ler nem escrever dentro da universidade, e que vão mudando com o pensamento, vão se tornando, sei lá, coisas horrendas ao partir do tempo. Como a gente pode fazer isso, então? Obrigado. Assim, né? Eu acho que todo mundo aqui tem uma perspectiva, uma forma de pregação. Vamos pensar o seguinte, nesse primeiro processo a gente vê esses professores doutrinadores, eu acho que é muito importante registrar isso e denúncia, né? A gente não pode mais ficar na passividade, a gente tem que tomar ações jurídicas, ações que comungam com a Constituição, né? A gente respeita as individualidades, isso é óbvio, enquanto profissional, mas eu penso que nesse primeiro momento é começar a tomar ações no sentido de quê? Começar a denunciar essas práticas, se possível filme, eles estão muito preocupados com isso, né? Eu estou vendo aí várias reportagens de professores que estão assim aterrorizados com essa coisa de serem filmados. Mas quem não deve não tem, sim ou não? A gente está aqui online, aí me disseram assim, Adriano, se vierem lá do CFP, eu digo, você é bem-vindo. Se tiver até alguém aqui, não sei, eu até convido aqui para sentar na mesa. A gente está ali online porque a gente não tem nada para esconder. Né? Isso aqui Nós queremos ser vistos e ouvidos. Exatamente, a gente quer ser visto. E essa sua fala, ela me emocionou um pouco também, porque eu sei o que é ser perseguido. Eu sei o que é ser intimidado com a ajuda e eu sei o que você deve estar sofrendo por muitos professores e por muitos alunos. Alunos que muitas vezes não se manifestam com medo de ser perseguido, de não terem problema lá com a nota. Mas eu queria dizer para João, né?
Carlos, eu queria dizer para você, Carlos, você não está só. Tem um grupo aqui que se movimenta e está a teu favor, que é o Grupo Movimento dos Psicólogos em Ação. Os estudantes que se sentirem intimidados em sala de aula, doutrinados ideologicamente, pode mandar para a gente as informações, vídeos. Nós temos um e-mail, psis@acam, né? Sem o tio e sem cedilha, @gmail.com, e nós estamos encaminhando esses artigos e essas denúncias para o professor Miguel Najib, que é o pai da Escola Sem Partido. Então a gente também pode pedir autorização para ele, daí vocês podem mandar diretamente para ele, que ele toma providências e orienta. Essa situação aí é muito grave. O Roberto foi embora? Chama o Roberto aqui. Roberto, vem cá, conta a sua experiência, por favor. Do seu mestrado. Roberto é companheiro meu de escritório há 24 anos. Ele era molequinho quando foi lá e agora já é esse barbado horroroso. Ainda sou molequinho, tá? Nós, estudantes, a gente ainda sou estudante, a gente continua estudando e realmente a gente encontra esse tipo de ideologia em muitos dos professores. São poucos professores que realmente te dão liberdade para expor o seu pensamento e para que você consiga o êxito, seja na graduação, na pós-graduação, consiga o êxito com base naquilo que você pensa efetivamente. E eu tive alguns problemas com alguns professores. Eu estudei no Mackenzie, o mestrado foi lá, e a minha área é Direito do Trabalho. Então, o Direito do Trabalho, ele está muito envolvido com questões ideológicas e questões de marxismo, marxismo estrutural, tem muita coisa envolvida. Então a gente estuda bastante isso. Mas eu tinha um viés um pouco diferente, Como a minha linha de tese era limites ao poder econômico, eu queria estudar um pouco mais o poder econômico, não só no viés de imposição, mas também no viés de comunhão de interesses, comunhão de interesses do trabalhador e do empregador. Então, essa era a minha ideia inicial de desenvolvimento de tese, mas eu não pude fazer isso, Eu não pude, a ponto de um dos professores falar, olha, você vai ter que seguir essa linha, senão você não é aprovado. Então, depois que você é aprovado, você fala o que você quiser, você escreve o que você quiser, mas agora não, porque senão você não vai ser aprovado. Então, eu tive que me submeter a isso, porque em algumas situações você não tem como reagir, Você é um só contra uma instituição. Então, eu tive que fazer isso. E aí depois, agora eu tenho que publicar minha contratese, Contratese da minha tese, que é para dizer, olha, eu falei aquilo ali, mas eu falei aquilo ali porque eu fui obrigado, Não é muito bem o que eu penso, Então, hoje é diferente. Hoje eu dou aula e, por incrível que pareça, semana passada nós estávamos eu estabeleci um trabalho para os alunos e se dividi a sala. A questão era a seguinte, se a reforma trabalhista retirou ou não direitos dos trabalhadores. Então eu falei, quem acha que retirou, pedi para que eles estudassem alguns temas, senta desse lado. E quem acha que não retirou, senta desse lado. E eu sento no meio. Isso é escola sem partido. Ainda que eles defendam que tenha retirado, ou outro defenda que não tenha retirado, ele é livre para pensar aquilo que ele quiser e justificar aquilo que ele quiser. E não é porque o que defende vai ter nota melhor, o que não defende, o que é contra vai ter nota pior. Não, porque interessa a opinião.